A gente conversa agora com o deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, Carlos Jordi. Tudo bom, deputado? Bem-vindo ao Oeste com Elas. Legal tê-lo por aqui. Muito obrigado, Adriana, Paula, Maria Helena. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Me desculpa estar um pouco fanho, estou um pouco gripado, mas faz parte do nosso dia a dia. E é um prazer falar com vocês. Faz parte mesmo. Melhoras, imagina, nada que se desculpar. O deputado, gostaria de começar conversando com o senhor, e o senhor fala tão bem sobre o tema, né? Regulação de redes. O governo deve apresentar em breve planos para censura de mídia. O gancho que eles precisavam para apressar, né, esses trâmites apareceu aí com a denúncia do influenciador Felca. Como o senhor vê a possibilidade da oposição se articular para a gente sair fora desse perigo? Olha, nós estamos muito preocupados com essa possibilidade. Esse era um tema que aparentemente estava um pouco esquecido pelo governo. O governo não vinha tratando mais sobre essa questão, até porque o governo tem muitos problemas. O Brasil tem problemas demais, e é evidente que a cobrança está sendo muito grande no governo federal sobre tudo que vem acontecendo no Brasil, mas o vídeo do Felca despertou novamente essa fagulha do governo, fez com que o governo reacendesse essa esperança, né, que eles têm de censurar as redes sociais. E evidentemente que todos ali que são governistas de esquerda já começaram a pressionar o Hugo Mota para que fossem colocados projetos novamente que tivessem como pauta a regulação das redes sociais. Nós nos preocupamos, tentamos conversar com o Hugo Mota para que não fosse feito nada de forma assodada, nenhum tipo de projeto que tivesse um escopo que não fosse de controle dos pais e também controle das redes em si, para que esse tipo de conteúdo não fosse mais divulgado, porque realmente, né, o vídeo do Felca, por mais que eu discorde do que muitas vezes o Felca vem fazendo, porque nós sabemos que o Felca teve uma boa intenção, só que o Felca ele não falou, evidentemente, dos grandes problemas que nós temos no nosso país, que é a falta de punição para pedófilos, as leis muito brandas. Parece até que ele foi feito de uma forma um pouco como um cavalo de Troia. Nesse sentido, nós sabemos que foi um vídeo que mostra realmente que há uma fragilidade das redes sociais, que não há um controle de algoritmos. O algoritmo muitas vezes é falho, e nós até conversamos com representantes das Big Tech sobre isso, que é inadmissível que a rede social, que o Instagram e outras redes sociais continuem entregando esse tipo de conteúdo para as pessoas que chegam ali e vão procurar um vídeo sobre criança. Um pedófilo vai e procura um vídeo de uma menina na praia, e aquele conteúdo continua sendo entregue para ele. E eu acho que é esse o foco que nós devemos fazer, devemos ter. A rede social ela tem que ter um mecanismo de controle para que isso não seja mais entregue para os pedófilos, para pessoas que têm esse tipo de finalidade na rede social. Mas o que nós estamos percebendo é que eles querem, de uma forma muito mais ampla, fazer a regulação das redes, a censura, e não só nesse escopo, não só para o sentido de coibir a prática de pedófilos. Eles querem fazer o que eles sempre buscaram, que é a censura nas redes, até porque tem eleição vindo por aí, e o Hugo Mota ele fez um pronunciamento, foi, se eu não me engano, na terça-feira, dizendo que ele iria fazer uma comissão geral na próxima quarta, e que ele faria também um grupo de trabalho para estudar todos esses temas, para pegar todos os projetos que têm essa temática e chegar num projeto que fosse o ideal para coibir esse tipo de prática. E para nós isso ficou sendo a contento, porque realmente nós temos uma preocupação que isso fosse utilizado como uma justificativa para censurar as redes sociais. Mas fomos surpreendidos de uma forma negativa, tanto pelo lado do governo, que já demonstrou que vai fazer um projeto, já apresentou um projeto também muito extenso para que haja a regulação das redes, e não somente no que tange a proteção da criança e o adolescente. E também ontem
o presidente Hugo Mota fez um anúncio na Globo News dizendo que ele vai apresentar no Colégio de Líderes na próxima terça-feira o projeto do senador Alessandro Vieira, que foi o mesmo senador que tinha apresentado o PL das fake news e apresentou um projeto, vai apresentar um projeto à urgência desse senador que tem 93 páginas, um projeto enorme e que também nos traz uma preocupação, porque eu já conversei com especialistas que falam que o projeto não ataca somente esse ponto de proteção à criança e ao adolescente nas redes sociais, mas ele tem um escopo mais amplo. E é uma quebra de promessa do Hugo Mota. Aparentemente ele está querendo entrar em guerra com a oposição e assim, a semana que vem vai ser uma semana muito tensa por conta desse fato. Deputado, isso também nos preocupa muito. Então, acho que o ponto crucial aqui é que, pelo visto, o governo Lula e também o Mota está indo nessa direção, porque o projeto do senador Alessandro Vieira também coloca esse risco de que a regulação acabe ficando a cargo do executivo, né? Você pode ter ali vamos dizer assim, uma agência reguladora de conteúdos, moderadora de conteúdos do governo Lula. Imagina quais os conteúdos que serão literalmente censurados. Essa é a nossa grande preocupação aqui. Eu imagino que seja a grande preocupação da oposição. Então, a pergunta que fica se for por esse caminho, porque o governo Lula já acelerou e, pelo visto, o Mota ali, né, junto ali de braços dados, né, discutindo a MP do tarifácio e todo o resto, já se pronunciando, olha, vamos usar aqui, colocar em urgência a proposta do senador Alessandro Vieira, parece que a gente está indo muito rápido nessa direção. Então, a pergunta que fica é essa: o que a oposição pode fazer para que isso não aconteça? Olha, nós temos realmente essa preocupação, realmente essa questão de regulação das redes sociais é um tema muito delicado e a nossa preocupação maior sempre foi essa, da criação de um aparato estatal que vai definir o que é fake news ou não e, evidentemente, com um governo como esse, nós sabemos o seu viés de como eles vão lidar com o espectro de direita a partir de uma regulação. Nós queremos que, de fato, haja, sim, um controle da rede. E quando eu digo controle, não me entendam mal, não me interpretem mal, não é um controle estatal, não é um controle de forma a censurar, mas é um controle para que não haja mais a entrega desses conteúdos abjetos que vêm sendo entregues e que fomentam a pedofilia, que fomentam esses desafios, porque assim, eu sou um pai de família, eu fiquei realmente enojado ao ver que o algoritmo, ele trabalha dessa forma. O algoritmo, ele não pode atuar de forma automática como vem sendo feito. E nós conversamos com representantes das Big Techs que aquilo ali era inadmissível e eles concordaram, eles falaram que já vinham tentando melhorar isso, mas assim, é fato que não pode permanecer dessa forma. Mas utilizar esse fato para justificar algo que eles já têm esse objetivo há muito tempo, que é regulação de redes sociais de forma ampla para controlar o conteúdo político, para controlar o que as pessoas vão receber em temas sobre política, sobre religião, para censurar aqueles discursos que, na interpretação da esquerda, são discursos de ódio. Isso nós não vamos admitir. E é evidente que nós vamos fazer uma obstrução ferrenha na semana que vem, se isso for levado ao plenário. Ainda há somente essa expectativa, porque eles vão levar para o Colégio de Líderes na terça-feira. Nós vamos trabalhar para que no Colégio de Líderes isso já não avance para ser levado ao plenário. Se ele for levado ao plenário, é evidente que nós vamos fazer a obstrução e um trabalho de convencimento dos demais parlamentares, como fizemos no PL das fake news no ano retrasado, se eu não me engano, foi
e que nós tivemos sucesso de fazer com que ele não fosse pautado. Essa é a nossa grande preocupação com relação a esse tema e já acendeu realmente um sinal vermelho em torno de toda a oposição e diversos outros deputados, inclusive do centro, porque sabem que o governo ele tem as piores intenções com um tema tão nobre como esse, que é a proteção da infância e da adolescência. O que mais nos indigna, que nos mais deixa realmente revoltados, é ver o senhor Hugo Mota dizer que esse é um tema inadiável e dizer que, por exemplo, a anistia ampla, geral e restrita não é algo que deve ser feito agora, que é algo adiável, porque existem pessoas que possivelmente tentaram cometer crimes como assassinato do presidente da República ou do Alexandre de Moraes, uma grande fake news, evidentemente, e que essas pessoas não poderiam ser anistiadas, e que por isso é necessário debater um outro tipo de anistia, que na verdade não seria anistia, né? Seria a atenuação das penas. Então o Hugo Mota não tem cumprido o seu compromisso com a oposição com relação à anistia e até mesmo a questão do foro de prerrogativa de função, mas quer agora, de uma forma assodada, fazer a regulação das redes sociais por conta de um tema nobre como esse, que é a proteção da infância e adolescência. Paula? Deputado, bom dia, obrigada pela entrevista. Aparentemente, o senhor Hugo Mota, ele só não está não indo para frente com o acordo que ele havia feito, como também ele enviou ali punição, afastamento de 15 deputados que participaram ali da obstrução, incluindo o senhor. Você tem mais novidades sobre esse caso? Você acha que isso pode ir adiante? Não, na verdade, foi meramente protocolar essa situação. Eu tenho muita tranquilidade que não acontecerá nada com nenhum dos 14 deputados. São 14 deputados que obstruíram. A 15ª é a Camila Jara. Eu acredito que essa é a única que deveria ser punida, que deu um soco nas partes baixas do Nicolas. E isso foi realmente uma agressão. O que nós fizemos foi uma mera obstrução, como já ocorreu em outras oportunidades com a esquerda. Nós nunca fizemos uma obstrução dessa forma. O PT, o PSOL sempre fizeram esse tipo de obstrução em outras oportunidades. Eu posso citar algumas aqui. Em 2016, fizeram uma obstrução, se não me engano, no Senado, por conta da reforma trabalhista, e ocuparam a mesa do Senado. Ocuparam também a mesa da Câmara dos Deputados contra a prisão do Lula, pedindo Lula livre. Então isso nunca foi considerado um instrumento de obstrução antidemocrático. Sempre foi algo considerado legítimo pela oposição. Só que o PT, o PSOL, a esquerda, sempre foram realmente espectros da política que faziam uma obstrução muito dura, e sempre foram considerados aqueles que faziam realmente uma obstrução de uma forma muito ferrenha. E agora eles encontraram uma oposição que tem feito um trabalho muito firme, forte, que eles nunca tiveram na vida. A esquerda, enquanto governo, nunca teve uma oposição de verdade. Essa que é a grande verdade. O PSDB nunca foi uma grande oposição. E nós temos feito o nosso trabalho de obstrução, que hoje ele é muito limitado, porque houve uma mudança no regimento interno e nós não conseguimos impedir as votações, nós conseguimos atrasar as votações por conta da alteração que ocorreu na gestão de Arthur Lira em 2021. Então nós tomamos para nós um instrumento de obstrução que antes era feito pela esquerda. E isso os deixou muito irritados, porque eles viram que nós aprendemos a fazer uma oposição, uma obstrução dura, e que conseguimos chegar aos nossos objetivos. E por isso que estão tentando nos criminalizar. E assim, é uma hipocrisia tão grande, porque eu ouvi essa semana o PT, os deputados do PT, os deputados de esquerda, como papagaios de pirata, repetindo a todo momento que nós sequestramos a mesa, que foi uma obstrução
criminosa, que tinha que ter punição, mas eles sempre fizeram isso. Mas evidentemente que não vai ocorrer nada. Eu acho que o Hugo Mota, ele quer mais passar uma mensagem para a opinião pública, para a imprensa, de que ele está fazendo alguma coisa, mas foi algo meramente protocolar, a corregedoria ter nos notificado, e tenho plena convicção de que isso não irá adiante. E de qualquer forma também contamos com as articulações dos senhores, com a força, né, dos parlamentares eleitos pelo povo no Congresso. Mais um tema que eu gostaria muito de ouvi-lo, o colega deputado do senhor Eduardo Bolsonaro está afastado das atividades para a qual foi eleito no Brasil e trabalha nos Estados Unidos pedindo ajuda a Donald Trump para impedir que os abusos do Supremo, em parceria com o Executivo, sigam prejudicando o país em geral, sem respeito à Constituição, por exemplo, mas também prejudicando de forma grave e covarde muitas vidas, como as dos presos do 8 de janeiro e seus familiares. Apoiadores do governo usam o discurso de que Eduardo fugiu do Brasil, pediu a taxação para o país e que só está interessado em salvar o pai da prisão. Como o senhor esclarece esse conflito de informações? Inclusive, Lula sugere agora a cassação de Eduardo. Isso é mais um fato que o governo e os governistas têm se apegado essa semana para tentar tirar o foco de todo o desastre que é o seu governo. Hoje, essa semana, nós ouvimos os governistas falando sobre o traidor da pátria, que é o Eduardo Bolsonaro, sobre o tarifaço, sobre essa questão da obstrução que nós fizemos na ocupação da mesa da Câmara dos Deputados, pedindo as nossas condenações, mas não apresentam nada de fato. Eles não têm nada, projeto de governo para mostrar para a população. E aí tentam desviar o foco, fazer essa cortina de fumaça, tentando dizer que Eduardo Bolsonaro é responsável pela taxação. Não, não é. Pelo contrário, Eduardo Bolsonaro está fazendo um papel importantíssimo para a defesa das nossas liberdades, para a defesa da nossa democracia. O Brasil vive um estado de exceção, uma juristocracia, vive um judiciário que sequestrou a nossa democracia, na figura de Alexandre de Moraes, sobretudo, que vem vilipendiando liberdades e garantias individuais, que não respeita o devido processo legal, que não respeita o princípio do juiz natural, julgando pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, não respeita imunidades parlamentares, prendendo deputados, determinando buscas e apreensões contra deputados, como já foi, inclusive, contra mim. E Eduardo Bolsonaro recorreu a esse instrumento de conversar com a maior democracia do mundo, já que no nosso país nós não temos a quem recorrer. Aquela velha frase que atribuem a Rui Barbosa, que contra a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E no nosso país não tem mais contra quem recorrer. Não há mais a quem recorrer. Por isso que ele foi até outro país, até porque nós recorremos a outros organismos internacionais, como Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e não deu em nada. E ele foi lá para mostrar tudo o que vem acontecendo no nosso país. Trump, ele fez um tarifaço contra o Brasil, mas não foi simplesmente por conta dessas ilegalidades, essas violações de direitos humanos que vem acontecendo no nosso país, inclusive contra o presidente Bolsonaro, nesse julgamento de exceção, um julgamento de tribunal de exceção. Trump deixou muito claro que é porque o Brasil hoje tem um governo que flerta com ditaduras. É um governo que permitiu que o nosso país abrisse os seus portos, deixassem atracar no Brasil navios do Irã. É um país que estendeu o tapete vermelho para o ditador da Venezuela, Maduro. É um país que deu a ideia, inclusive, para os BRICS, de ter uma moeda única e não ter mais o dólar como a moeda que pudesse fazer a nossa economia ter a paridade com a nossa economia. Foi o país que está financiando a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque ele está comprando óleo diesel da Ucrânia. Então é evidente que o Trump, ele tem a sua prerrogativa como presidente da maior economia do mundo e da maior democracia do mundo,
de utilizar esse instrumento para pressionar o Brasil, como ele fez com outros países. E outros países também tiveram a humildade de conversar, de dialogar com o Donald Trump para reduzir essa tarifa. Ligaram para o Trump. Já Lula não, ele não está preocupado com isso. Ele já disse que ele não vai se humilhar e ligar para Trump. E ele não está preocupado, tá pouco se lixando. Ele quer realmente ver a nossa economia afundando. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro não tem responsabilidade alguma pelo que está acontecendo no Brasil. Pelo contrário, ele tem sido um grande instrumento de denúncias da ditadura do judiciário que vem acontecendo no nosso país. Tem uma importância imensa para esse momento em que o mundo inteiro está vendo, está colocando os holofotes sobre as violações de direitos humanos que ocorrem no nosso país, sobretudo de Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos da história moderna. Deputado, acabamos de saber também que o Silas Malafaia foi incluído no inquérito, né, que investiga aí Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, a questão de obstrução de justiça. Sabemos também que o deputado Felipe Barros também foi incluído nesse inquérito. Como que vocês estão vendo tudo isso? De alguma maneira é uma espécie de censura, né, pelo trabalho que tem sido feito? A gente sabe aí, Felipe Barros, bem ou mal, a gente viu todos os depoimentos de Mike Benz na semana passada, Silas Malafaia, que é super importante na organização, principalmente das manifestações que têm sido feitas pela anistia. Então, como que vocês veem isso? É, de fato, uma espécie de censura? E o que pode ser feito a respeito? Olha, mais do que uma censura, é uma coação, é utilizar o aparato jurídico, o aparato policial para intimidação. Assim, com relação ao Silas Malafaia, eu confesso que até demorou muito. E por que eu digo que demorou muito? Em qualquer democracia isso não aconteceria, mas sabendo que Alexandre de Moraes é um ditador, é alguém que utiliza o aparato jurídico, utiliza a justiça, utiliza a Polícia Federal como sua própria Gestapo, ele demorou para fazer qualquer tipo de ação contra Silas Malafaia, sabendo que o Silas ele tem sido uma voz crítica ferrenha da ditadura do judiciário, das ilegalidades e violações que vêm sendo feitas por Alexandre de Moraes. E realmente nos surpreendeu porque ele é uma pessoa que eu até pensei que isso não aconteceria, porque como é uma voz muito grande, avassaladora no meio evangélico e no nosso país, achei que não aconteceria, mas de fato é algo que estava demorando, né? Já com relação a Felipe Barros, nos preocupa muito, porque ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. É uma pessoa que tem feito um trabalho evidentemente a serviço da Câmara dos Deputados, e ele sequer se reuniu com as pessoas que Alexandre de Moraes alega que tenha se reunido, e colocou nesse inquérito mais um inquérito ilegal, inquérito em que ele acusa Eduardo Bolsonaro e agora coloca todas essas outras pessoas, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, o Silas Malafaia e o deputado Felipe Barros, como se fossem pessoas que estão cometendo crimes contra a soberania nacional, atentando contra a soberania nacional, coação no curso do processo, assim, algo inimaginável. Se você, como deputado, você não pode falar para outras democracias sobre violações de direitos humanos que ocorrem no nosso país, então, assim, fecha o Congresso. Para que serve o Congresso Nacional? Né? Os venezuelanos devem assistir o que está acontecendo no nosso país, né, pensando, cara, eles estão indo pelo mesmo caminho, estão caminhando o mesmo trajeto que ocorreu na Venezuela. É algo assim, impensável. O deputado Felipe Barros, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele não pode ir mais aos Estados Unidos e se comunicar com o Eduardo Bolsonaro, que também é um deputado. Silas Malafaia, ele não pode, então,
utilizar a sua fala para fazer críticas ao atual regime, não pode fazer críticas a um processo que é eivado de vícios, porque é eivado de vícios desde o início, para começo de conversa. O que deu início a tudo isso que está acontecendo, né? É aquele inquérito das fake news. O inquérito das fake news é um inquérito ilegal, que ele foi instaurado de ofício pelo judiciário, que não há essa previsão, não há. O nosso sistema acusatório, ele é muito bem definido. O judiciário não tem a competência para instaurar inquéritos. Quem tem? É a Polícia Judiciária, Polícia Federal. E aí, de forma subsidiária, o Ministério Público, que pode, inclusive, fazer investigações para que ele possa fazer um conjunto probatório para a acusação. O Alexandre de Moraes, ele instaurou o inquérito de ofício, ele é o relator, ele é vítima, ele é tudo. E esse inquérito, que já dura quase 7 anos, é que atraiu a competência de diversas pessoas do 8 de janeiro. Pessoas que não têm foro de prerrogativa de função e que estão sendo julgadas por Alexandre de Moraes. Então, assim, é evidente que nós temos que denunciar os crimes que estão acontecendo no nosso país, a falta do devido processo legal, o não respeito ao princípio do juiz natural, todos os crimes que Alexandre de Moraes vem cometendo. E o Brasil, aliás, o Brasil que antes já conhecia, agora tem plena convicção de que realmente ele é um criminoso. E o mundo inteiro vem tomando conhecimento. E é isso que ele está se incomodando. O Alexandre de Moraes está incomodado com as denúncias que vem acontecendo de mais vozes falando a respeito dessas violações. Não seria o ideal, né? A gente está tão exposto, assim, com esses olhares de outros países, especialmente dos Estados Unidos, em cima da gente, mas é necessário, é uma ajuda bem-vinda nesse momento, né? Uma pena que seja assim. E tantos pontos para a gente acompanhar, né? Olha, tem que organizar e ir combatendo um por um, porque são muito graves, né? E fundamentais para todos nós. Obrigada, deputado federal Carlos Jordi. A gente deixa aqui na Tarja também a rede social do deputado para quem ainda não segue. Ele está sempre postando vídeos, conteúdo bem interessante. Valeu pelos esclarecimentos, viu, deputado? Mais uma vez, melhoras aí na gripe e até uma próxima. Olha, eu que agradeço o convite, é um prazer falar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá muito bonito, tamo junto. Obrigada também, tamo junto sim, viu? Microfone sempre aberto por aqui. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.